Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Nas últimas décadas, importantes acontecimentos têm contribuído para a valorização da cachaça e seu reconhecimento como patrimônio nacional. Em 1996, a cachaça foi legitimada como produto tipicamente brasileiro, estabelecendo critérios de fabricação e comercialização. A cachaça é bebida nacional do Brasil, por decreto federal, e é considerada patrimônio histórico-cultural do Estado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Em 2012, os Estados Unidos reconhecem a cachaça como produto tipicamente brasileiro, facilitando sua exportação para o país. Eis alguns números interessantes da cachaça. O mercado brasileiro de bebidas alcoólicas contribui com cerca de 51 bilhões de reais todo ano. Deste total, a cadeia produtiva da cachaça movimenta quase 15%, ou seja, 7,5 bilhões de reais anualmente no Brasil, alcançando próximo a 86% de market share entre os destilados aqui consumidos. 1,4 bilhões de litros da cachaça é produzida anualmente no Brasil. 70% da produção desta cachaça é industrial e é de coluna, ou seja, destilação contínua, e 30% de cachaça produzida em alambique de cobre. Cerca de 6,9 litros de cachaça são consumidos no Brasil todo ano por cada brasileiro, comparado com a cerveja, que é de 70 litros, e os refrigerantes, que são mais de 85 litros por brasileiro ano. São mais de 40 mil produtores no Brasil, entre registrados e informais, e 4 mil marcas registradas no INPI. O setor gera mais de 600 mil empregos diretos e indiretos. 99% do total desses produtores de cachaça aqui no país são microempresas e menos de 1% do volume produzido aqui é exportado. Em relação às exportações, conforme dados de 2018, a cachaça foi exportada para 77 países, com mais de 50 empresas exportadoras, gerando receita de 15,6 milhões de dólares, por volta de 8,4 milhões de litros. Os principais países de destino e valor foram Estados Unidos, Alemanha, Paraguai, Portugal e Itália. Nós convidamos o colega e o engenheiro agrônomo Luiz Manteiga Álvares de Campo Filho, ou simplesmente Manteiga, como exemplo de uma nova geração de produtores de cachaça que vem consolidando regiões menos famosas da produção da bebida e buscando equilibrar a qualidade com a busca por mercados. Ele produz 4 rótulos, mas o carro-chefe é a Castelo Branco, auto-intitulada a primeira cachaça registrada de Goiás. Cansado de batalhar sozinho, em 2013 Manteiga convocou outros produtores locais com o mesmo espírito e com ele fundou a Associação Goiana dos Produtores de Cachaça de Alambique, a Agopical, a qual é presidente. Ela foi criada com o objetivo de organizar e estimular o setor cachaceiro de produção no estado de Goiás. Incentiva e dá subsídios aos produtores para regularizar e produzir uma verdadeira cachaça, com as características organolépticas e sensoriais que prezam uma cachaça de qualidade. Vamos lá? Podcast Academia do Agro. Olá, Luiz Manteiga Álvares de Campos Filho, mais conhecido como Goteira. Ele mesmo. Bem-vindo, Luiz, ao nosso podcast Academia do Agro. Uma satisfação muito grande contar com a sua presença, o seu bate-papo aqui. Já nos conhecemos há uma boa data e realmente é uma grande satisfação a gente ter essa oportunidade de falar sobre uma coisa prazerosa, deliciosa, certo? Que é a cachaça. Mas nós vamos começar primeiro falando de você. Quero ouvir a sua história. Beleza? Valdir, a satisfação é toda minha. Fico assim muito gratificado em ter recebido esse convite para a gente falar exatamente disso que você falou, de uma coisa que traz espírito, de uma bebida que traz alegria, que traz conforto, que traz vigor para o próximo dia, que é a cachaça de
alambique do nosso Brasil afora, né? Que bacana, cara, que bacana. Porém, aqui acho que todos já sabem, mas se não sabem, porque eu normalmente na apresentação eu faço essas informações. Mas nós estamos aqui nós estamos diante de um agrônomo, de um MBA em administração, diante de um pós-graduado em química, sem dúvida nenhuma, mas principalmente um guardião das nossas tradições, um guardião aí cultural, de uma coisa bastante impregnada no dia a dia e na alma do brasileiro, né? Que é a produção de cachaça, que é a questão do alambique, que eu tenho certeza que você vai compartilhar com a gente. Mas me fala uma coisa, Luiz, vamos começar, como sempre, a gente fala, né, do começo. Sua família, você, suas origens, conta um pouco a sua história. Sai então lá pelo meu avô. Meu avô, mineiro de Abaeté, filho do Manuel do Pará de Minas. Meu avô Sebastião Ferreira Álvares da Silva, vulgo Cessé, mudou para Goiás em 1918, trazendo gado de Formosa para Barretos. Campo Alegre de Goiás, naquela época, era um pouso de boiadeiros. Chamava-se Campo Alegre, chamava Rudá. E lá era um ponto de parada, por conta de rios e da região mais aberta, era um ponto de parada dos boiadeiros, por isso que um pouso de boiadeiros. E o meu avô materno era detentor de grande área ali naquela região, Emídio. As vindas do meu avô Sebastião, aliás, meu bisavô materno, desculpa. Nessas idas e vindas do meu avô Sebastião, ele conheceu minha avó, casou-se e firmou morada em Campo Alegre de Goiás. 1942, ele já tinha a propriedadezinha dele e trouxe a tradição mineira para Goiás, que era a produção da cachaça e de derivados da cana, que naquela época todos tiravam leite, faziam alguma coisa. Na verdade, meu avô é um fato, que foi até a criação dos meus tios e pai. Meu avô ia na cidade para comprar sal, o resto produzia-se tudo na fazenda. Então, assim, a cachaça não ficou diferente. Em 42 ele começou a fazer para poder ter a bebida familiar. Em 48 ele viu o negócio se expandir e ele buscou, junto ao IAA, Instituto de Açúcar e Álcool, as condições para poder fazer um negócio legal e levar para outros mercados, para levar para mercado, na verdade. E Ipameri, naquela época, era a grande cidade da região sudeste de Goiás. Aliás, de Goiás inteira. Aliás, a agência do Banco do Brasil de Ipameri é a 043, para você ter ideia do nível de idade da cidade. Mas, enfim, daí para frente, aos trancos e barrancos, a cachaça da família vem andando. Meu tio mais velho, Lázaro Álvares da Silva Campos, ajudava meu avô no processo de produção, não só da cachaça, como do açúcar, da rapadura, do melado, né? E também, quando casou-se, montou o seu alambique. Último Desejo. No início ele começou com a cachaça Castelo Branco. Na sequência ele montou, que é o Último Desejo. Então, assim, foi virando familiar. Outro tio, o segundo depois do mais velho, tio Emídio Ferreira Álvares da Silva, também produziu Castelo Branco. Naquela época não tinha, como era tudo longe, tudo ermo, a gente falava que a gente falava não, é um fato. Era o sertão do São Marcos, não tinha nada, sabe? Não tinha energia elétrica, não tinha nada. Tinha os desbravadores, né? Que eram colonos quase índios, né? Que viviam naquelas regiões. Mas enfim, aí meu tio Emídio também produziu e invasou a cachaça Castelo Branco. Isso já a partir de 50, 60, por aí. Em 1968, meu pai começou a produção que meu avô já havia parado, da cachaça Castelo Branco. Nessa época, meu pai buscou um conjunto locomóvel, como eu te disse, não existia energia elétrica,
buscou uma caldeira para ferver os alambiques e essa caldeira era um conjunto locomóvel que fazia o engenho rodar. Então, assim, a partir desse momento, o engenho não era mais de bois. Então, assim, de 68 para diante, o engenho já era um engenho tocado a mecânica, a mecânica da caldeira, no caso. Começou a investir mais na questão da produção. A cachaça foi um cara que levou muita cachaça. As primeiras cachaças de Brasília era meu pai que levava. Então, assim, era caminhão toda semana. Então, naquela época, o mercado era muito sadio. Por determinação, a produção era contínua, tínhamos bons canaviais, terras de baixada com bastante... Então, assim, conseguia fazer uma boa produção anual e fazer atender o mercado com um volume satisfatório, que é o mercado de Brasília. Podcast Academia do Agro. Luiz, e o nome Castelo Branco? Qual foi a origem dele? Bem lembrado. Meu avô Sebastião, filho do Manuel do Pará, era bisneto da Joaquina Bernarda de Abreu e Silva Castelo Branco Souto Maior Álvares, não sei das quantas lá, que era baronesa do Pompéu. Ô, louco, cara, que barato. Se você pega o livro da genealógica da Joaquina, da dona Joaquina, tá lá a família do Sebastião Ferreira Álvares da Silva com todos os seus filhos. Não aparecem os netos porque é um livro muito antigo, né? Mas todos os nomes dos meus tios e pai estão lá. Que barato, cara, que barato. E dali veio o nome em homenagem à família, então, Castelo Branco. Justamente. Até na época de Brasília, pessoal, por conta do presidente Castelo Branco, todo mundo falava, dá um pescocinho. Então, quer dizer, um pescocinho porque ele tinha o pescoço curto, né? Uma brincadeira que meu pai sempre falou, mas não tinha nada a ver. O Castelo Branco veio antes, veio de 40 aí, né? Então, 48, mas Brasília, o pessoal dá um pescocinho, o pescocinho era a pedida do Castelo Branco, entendeu? E quando o seu pai, seu pai, quis levar isso para outros mercados, que ele teve essa iniciativa de registrar, isso que garantiu a primeira cachaça registrada no estado de Goiás? Na verdade, eu acredito que já teve outras, mas em continuidade, a Castelo Branco é a única até hoje, entendeu? Se você pesquisar o CNPJ da Castelo Branco, o atual é o do meu pai, de 1968, mas existia o outro anterior, que era do meu avô. Entendi. Mas aí, e você? Qual foi a sua trajetória? Formação, como você disse, trabalhei a vida inteira no mercado agrícola, no agro. Final de 2006, ou meados de 2006, eu fui convidado a trabalhar em Ribeirão Preto, na verdade no estado de São Paulo, para atender usinas de álcool e açúcar, numa determinada empresa. E daí, Ribeirão Preto, porque sempre gostei de Ribeirão Preto, e central para mim trabalhar no estado, ficaria mais fácil. E comecei minha jornada atendendo usinas, visitando, levando conhecimento, somente na questão de pulverização agrícola. E vou falar que voltei para esse mercado por conta da ausência de profissionais nesse legado. Estou te falando de 2006, eu comecei isso em 2000. 2006 eu fui para Ribeirão Preto. 2008 eu saí do agro. Saí, assim, do agro comercial. E voltei agora porque, assim, existe uma ausência muito grande ainda nesse mercado. Então, assim, de conhecimento, sabe, e é um gargalo muito grande nesse setor, a pulverização agrícola. Os equipamentos modernizaram, muita coisa se modernizou, mas o conhecimento técnico, alguns detêm, entendeu? E não passam para frente. A gente faz, leva, por extensionista que sou, a facilidade e o entendimento com as pessoas que estão ligadas nesse meio. Mas, enfim, voltando ao Ribeirão Preto. Atendendo usinas em Ribeirão Preto, visitando várias, já tinha visitado várias usinas, num determinado, em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Em determinada ocasião, eu estava visitando não, a gente tinha um trabalho de campo para fazer numa usina e eu estava aguardando o gerente agrícola, no que eu vi, me chamou a atenção, na fila de carregamento, uma carreta de aço inox.
E aquilo, assim, me deixou, assim, curioso. Naquele momento não tinha noção, só curiosidade. O gerente agrícola veio, entramos no carro, fomos para o Canavial. Aí eu perguntei para ele, assim, aquela carreta de aço inox, qual que é o motivo? Aí eu falei, não, aquilo vai para a indústria de alimentos. E aí a pulga entrou dentro da minha cabeça e começou a perguntar onde é que se usa álcool na indústria de alimentos. Fiquei, né, curioso, né, álcool combustível, fiquei, e não falei mais no assunto, e fiquei matutando, tentando entender. Chegamos no Canavial, nós descemos do Canavial, conversamos um pouquinho, eu tive mais um relacionamento com ele lá, eu perguntei diretamente, eu de verdade, até agora estou tentando entender onde é que usa álcool na usina na indústria de alimentos. Na indústria de alimentos. Ele foi, não, rapaz, larga de ser inocente. Isso vai lá para Minas Gerais, o povo batiza lá e depois é vendido como cachaça para o Brasil inteiro aí. A hora que ele me falou isso, me deu um choque, me deu um estalo, e eu fiquei assim, assustado, nunca imaginava. Mas a partir daí a coisa piorou, porque eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. É igual aquele carro que você nunca teve, de uma cor diferente, a partir do momento que você compra ele, na hora que você para no sinaleiro, você vê tem um carro igual na esquina. Tá? Mas, né? E daí, rapaz, toda usina que eu ia tinha pelo menos 1 ou 2, 3 carretas na fila para carregar e era de inox, de aço inox. E aquilo eu falei, nossa. Aí eu vi o tamanho do buraco, que é a informalidade e a clandestinidade e a pirataria na questão do destilado puro brasileiro, que é a cachaça. Entendi. Cara, que coisa, hein? Maluca, hein? Dizendo assim, e você do meio se surpreendeu, né, neste período, e aí você viu o tamanho do estrago que estava provocando, então, né, tudo isso. Aí agora, depois disso, depois de ver isso várias vezes, o pai me fala assim, meu filho, vem cuidar do seu negócio, do que é nosso, porque vai ter a usina de Serra do Facão aqui, a hidrelétrica, e vai tomar conta da terra. Se você não vier para cuidar, vai acabar a nossa história, nosso produto, nossa cachaça, né? E eu fui me sentir incomodado, porque vender para bêbado não é um bom mercado. E isso a gente fica com a consciência pesada. Então tem que vender um produto diferenciado, de qualidade. Mas como é que eu vou levar isso para quem a cachaça naquele momento ainda não tinha o conhecimento que está tendo hoje, o reconhecimento? E aí eu fiquei num paradigma de valores. De vender a bebida alcoólica, de saber que o mercado estava do jeito que estava, mas, como eu te disse, extensionista que eu sou, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu comecei a entender que a coisa que eu teria que fazer nada mais, nada menos que era trazer o pessoal da informalidade para o nível que eu estava, que é, no mínimo, o registro do Ministério da Agricultura, entendeu? E aí foi a hora que meu pai já tinha me convidado já várias vezes para vir cuidar do negócio da família, assim, estava meio que travado, e a partir daquele momento que eu vi que era uma oportunidade de fazer algo a mais, como homem, como profissional, além do negócio econômico, o negócio da família, o negócio cultural, eu vi que era a hora de voltar para casa. E da empresa, o pessoal ficou todo assustado, porque era um momento que a gente estava crescendo muito. A empresa hoje é uma das grandes no Brasil, mas enfim, nós fizemos o que eu precisava lá no início. E aí vim para poder coordenar a parte de desmonte da antiga indústria, que, como eu te disse, desde 1968, isso em 2008, desmontar todo o prédio, aproveitar o máximo que dava de relíquias históricas que tinha ali e levar para a nova indústria. Nova área, adquirir uma nova área, fazer todo o processo de mudança. A sede da fazenda, que também ficou debaixo d'água, ou seja, fazer toda a nova a página do capítulo da evolução da cachaça e da cachaça de Goiás. E acabamos dando um respingo a nível de Brasil, aí, com algumas ajudas em outros estados e participação com outras pessoas que têm esse mesmo pensamento que eu, entendeu, Valdir? Podcast Academia do Agro. Ô, Luiz, pelo seu depoimento, isso
esse foi um momento muito forte de transição na sua vida. É um momento de superação, não só econômica, porque é todo um patrimônio envolvido nessa mudança, toda uma história, né, envolvida nessa mudança. Da onde você tirou essa força? Da onde você tirou atitude, pensamento, determinação para fazer isso? Aonde foi o seu refúgio? Meu pai, camarada, que se ele tiver uma camisa, chegar alguém com frio, ele tira a camisa dele e entrega pro outro, entendeu? Então, assim, eu tenho uma história de conhecimento de pessoas, de entendimento, de empatia, de sentir o que o outro está sentindo, devido a que meu pai nos trouxe. Então, eu fico até um pouco emocionado, porque eu queria devolver mais para meu pai, sabe? Meu pai é um cara íntegro e que merece muitos louvores por tudo que ele já fez pelo povo dele e por pessoas que ele nunca viu na vida, entende? Então, a partir desse momento, eu entendi que eu tinha que fazer algo. Meu pai começou junto com um grupo aqui em Goiás em 98, 98, se eu não me engano, 98. O primeiro projeto de cachaça, mas por conta de cada um tinha um umbigo mais bonito que a hérnia do outro, entendeu? E o negócio não foi para frente. Meu pai ficou assim, aliás, o contrário, tinha a hérnia mais bonita do que o umbigo do outro. Aí meu pai ficou chateado e até meio que abandonou e saiu fora. E a associação, a primeira que existiu, acabou se declinando por conta de excesso de autoestima de todos, entendeu? Então, assim, a gente pode ter uma autoestima elevada, mas a gente tem que compartilhar aquilo para que todos estejam no mesmo nível, entendeu, Valdir? E eu procuro fazer isso. A autoestima não pode ser confundida com ciúme de homem, né? E a questão de ciúme de homem, eu vivencio isso, porque eu sou falante, porque eu sou... eu me exponho muito. E, às vezes, tem cidadão que tem qualidades melhores até que a minha, mas ele não tem coragem de falar, ele tem medo, e o medo trava. E o medo dele se transforma em concorrência, e ele me aponta como um concorrente, e daí para frente, isso já aconteceu em várias situações, em várias empresas que eu trabalhei. Mas, enfim. Imagina. Cara, que bom, que depoimento emocionante, muito legal isso, né? E assim, como eu também referencio minha família, meu pai também é um grande... foi minha grande régua, tem sido a minha grande régua, apesar de não estar mais presente com a gente, mas até hoje seus preceitos nos dão a direção. É a régua que eu chamo, né? E desse aí você comentou que houve uma primeira iniciativa de uma associação, de um grupo de produtores liderados e junto com seu pai, mas que não foi a êxito. Mas aí você entrou nesse jogo novamente, né? Conta um pouco para nós da Água Opcal. Quando voltei, fiz toda a parte de estruturação da indústria, eu fiquei totalmente focado naquilo, né? Na indústria, na construção da nova sede, da nova casa, do curral, enfim, tudo. Final de 2008 para frente, até 2012, eu fiquei completamente serviçal, vamos dizer assim, engenheiro, servente de pedreiro, o que precisar fazer, a gente estava lá fazendo motorista, leve trás, pau para toda obra, enfim. A partir do momento que a gente começou a produção, estávamos rodando, fazendo o negócio acontecer, e meu pai na atividade junto, então, aí meu pai um dia vai me chega na fazenda e me convida para ir no primeiro workshop do IBRAC, do Instituto Brasileiro da Cachaça. Foi convidado por, então, assessor especial da Secretaria de Indústria e Comércio de Goiás, Moacir Ferreira da Silva, que é Ferreira da Silva, mas nunca foi parente nosso, não tem nada a ver. E até faleceu há um tempo atrás, mas foi um cara que fez um divisor de água, tá, no setor da cachaça em Goiás.
nos deu credibilidade e nos deu apoio. O que precisava era apoio. A partir do momento que nós fomos convidados pela Secretaria de Indústria e Comércio a participar na reunião do workshop de Brasília, nós fomos, eu e meu pai. Lá eu conheci outros produtores, como o Abrão, o Zé Saraiva, quem mais estava lá, que são produtores de Goiás. Mas eu não sei se o Célio Sintra estava lá, mas enfim. Além de conhecê-los, eu conheci o Vicente, da Cachaça Soledade. Nega Fulô, todo mundo conhece, que já não era mais dele a Nega Fulô, ele tinha já comercializado a marca. Conversando, trocando informação, naquela época ele era o então presidente do IBRAC. Trocando informação, contando nas dores para ele, ele falou assim, vou te apresentar a Margarete. A Margarete era então a presidente da Câmara Setorial da Cachaça. E a Margarete está vivenciando um problema parecido com o seu, se não me engano, em Alagoas. Conversei com a Margarete, nossa, Luiz, tal, não sei o quê. Não é seu, é do Brasil, o problema da clandestinidade. Aí falei que tinha outra associação, ela falou assim, se a outra associação não quiser, abre uma nova e tal, e faz romper. E eu, perfeito. Daí ela falou assim, mas eu vou te ajudar. Vou te apresentar uma pessoa. Daí ela foi, que estava presente, a Silvia, que era então coordenadora do Sebrae Nacional. Sabe? Foi, falou assim, mas o que você quer fazer? Eu falei assim, eu quero fazer um projeto de cachaça em Goiás para a gente evoluir, trazer o pessoal da informalidade para a formalidade, para a gente melhorar a condição de mercado local e, na sequência, a gente fazer um trabalho de unificação, de uma possibilidade de criar uma cooperativa no futuro. E que isso era um dos pilares, é um dos pilares de trabalho nosso, sabe? Porque eu já tinha sentado com alguns possíveis importadores e os volumes são até hoje, né? A não ser que você venda diretamente para algum mercado específico, não para um país. Naquela época, que é Estado de Goiás, eu participei de uma rodada de negócio lá, onde o menor país tinha interesse em pelo menos 100 mil litros por mês. E estava longe da gente atender esse mercado. Menor país em volume de compra. Então, a gente realmente ficamos fora desse mercado. E aí, foi quando eu visualizei a possibilidade da gente fazer uma tancagem de cachaça de alambique, mas todas com qualidade. E a gente está caminhando para isso, que eu vou te contando mais à frente aí, como com qualidade. Mas, enfim, a questão agropical. E com a cabeça a 1000 por hora lá de Brasília, da reunião do workshop do IBRAC. Várias pessoas do segmento de cachaça, assim, notórias, a nível de Minas, a nível de São Paulo, a nível do Nordeste, sabe? Então, assim, várias pessoas. Como nós já falamos antes, ela traz a condição de pessoa que você nunca viu na vida. Você trocar uma ideia, falar mesmo, parece que você já entra no mesmo canal, que você já conhece a pessoa e que dali você faz um bom relacionamento e uma boa amizade. Uma pessoa, sabe, que assim, não, independente da casta, do nível econômico, mas que levam e te buscam o seu conhecimento também, pelo menos da sua história. Que nada, a história é nada para quem não quer ouvir. Para quem quer ouvir, é uma coisa muito bacana, né? É verdade. E daí nós tivemos, assim, de conhecer essas pessoas e de ficarem amigos, como a Cachaça Germana, do Engenho São Paulo, mas enfim. Cal surgiu do momento quando o Sebrae Goiás nos convidou, nacional, fez o aporte, o Sebrae Goiás fez a contrapartida, convidou os produtores de Goiás, abriu a chamada pública para participar da reunião, para apresentar o projeto, que era um pedido meu. E aí, naquele momento,
eu já tinha conhecido em Brasília, nessa reunião, o Abrão e o Zé Saraiva. Naquele momento, nós tínhamos lá 13 produtores. Da antiga associação, o pessoal não, um cidadão lá da antiga associação foi e falou: eu não aceito produtor não registrado na minha associação. Aí a hora que bateu o pé assim, firme e forte, nós olhamos um para a cara do outro. Eu já tinha conversado isso com o gestor do Sebrae, a orientação dele, e ele me disse: se der problema a gente abre uma nova, não tem problema. E eu sei que no intervalo de almoço nós fomos, eu fui até o cartório onde tinha sido registrada a associação, a primeira. E lá eu descobri que não tinha nada que deixava, além do registro, não tinha mais nada, nem uma eleição, nem nada. Ou seja, ela não existia. E para ela voltar a existir, ia ter um custo financeiro elevado, porque já tinha mais de 10 anos e, enfim, aliás, anos, e não tinha nem uma eleição, nem um registro, nem nada. Então, não tem uma ata, não tinha nada. Só o registro da associação com o CNPJ. Nós criamos a Associação Goiana dos Produtores de Cachaça de Alambique, a GOPCAL, com 13 produtores. Desses 13, 6 eram registrados no Ministério da Agricultura e 7 sem registro. Em um ano, nós conseguimos registrar os demais. Começamos um trabalho, formiguinha, de buscar mercado, de apresentar participação. Daí não, desde o início. Participação em feiras e nacional, várias feiras nacionais, cachaça. E 15 como visitantes na Expo Cachaça, numa missão de conhecimento. Nunca imaginava que tinha um mercado de cachaça daquele tamanho, assim, ou uma feira daquele tamanho. E a partir daquele ano nós já nos preparamos para, em 2016, ir como expositores, participantes. Em 2016 nós fomos e levamos cachaças para avaliação da degustação às cegas. Das 6 cachaças, 5 ganharam medalha. Então isso foi um ofurô muito grande, não só no evento, mas para nós também. A gente sabia que a gente fazia um produto que a gente gostava. Nós chegamos já com o slogan Paixão de Alambique, que é um slogan da cachaça de Goiás, e a gente faz com paixão mesmo. E só que a gente não tinha, sempre o da gente é mais gostoso, né? E assim, as nossas rodas de cachaça, reuniões, que a partir desse momento, toda primeira terça-feira do mês, a gente tinha reunião. Estamos parados por conta da pandemia, mas todo mês reunião. E nas reuniões, afinação, troca de ideia, informação, um legado muito bacana. Para quem está começando, para quem é goiano e queira participar da associação, ou queira não participar, queira entrar no mercado da cachaça, não é porque eu estou presidente, mas é porque a informação, nós temos produtores que entraram com um mapa ou com ideia. E daí nós conseguimos fazer uma evolução para poder fazer tudo aquilo que ele precisava numa condição sem ter prejuízo ou sem ter que errar, entendeu? Nossos erros nós deixamos claro para o produtor, para ele não ter que cometer os mesmos erros. Eu ia fazer isso. Quer dizer, nós atalhamos para ele um caminho. Mas enfim, voltando à GOPCAL. A GOPCAL nasceu da necessidade de melhoria, nasceu de uma oportunidade que nós tivemos junto ao Sebrae. Estamos nas feiras, na Expo Cachaça, como te disse, porque quando tinha associações, era um espaço pequeno para cada um. Na nossa, nós já entramos com um diferencial, não dos produtos especificamente, mas do pensamento dos produtores. Ali a gente não era concorrente. Nós nunca fomos concorrente um do outro. Nosso concorrente é o mercado informal, é a clandestinidade, é a pirataria, é o mercado que denigre o nome cachaça. Até porque eu aprecio sempre boas cachaças, não só a minha. Boas cachaças, não pelo gosto, mas por saber a origem, quem produz, como é que é feita. Então isso é um diferencial.
Às vezes a pessoa, vou comprar aquela cachaça porque ela custa 500, 600. Não, isso não determina a qualidade nela. Determina o marketing bem feito. Mas a qualidade tá bem além disso aí. E nós vamos falar mais à frente. Mas no nosso stand da Gopcal, era um stand único, grande, espaçoso, com todos os produtores, cada um que atendeu alguém que chegava no balcão, independente da cachaça, falava do produto em si. Ou se chegasse lá, a minha cachaça estava na frente e outro produtor chegava, ele falava da cachaça minha como se fosse eu. E a mesma coisa eu em relação a outras, entendeu? Isso foi uma coisa assim que Entendi. Até hoje nós temos isso a partir desse passo da formalização da Gopcal, a partir do momento que nós começamos a ter reuniões mensais, nós passamos a ser uma família, entendeu? Não simplesmente amigos, mas uma família de levar, de preocupar, de fulano tá sumido, liga, vamos saber o que está acontecendo. Então isso aí virou o dia a dia nosso, né, na questão de amizade. Como diz o ditado, a necessidade faz o hábito. O hábito provoca a convivência gera lealdade, lealdade se transforma em fé, e é isso que a associação hoje representa. Podcast Academia do Agro. Ô, Luiz, aproveitando, nós estamos falando da associação, se você puder, obviamente, qual que é a dimensão desse mercado a nível de Brasil e a nível de Goiás? Quantitativamente falando, em termos de consumo, em termos de produção, em termos de clandestinidade, fala um pouco os números aí. Eu não seria nem louco para sugerir um número desse. Eu escuto sempre, sabe? Existem números que são postados por grandes empresas, mas assim, por que eu não seria louco? Porque eu estaria mentindo. Esse mercado, o tamanho dele é mais ou menos, nós somos únicos produtores da cachaça, mas esse mercado, ele é gigante, ele não existe ainda. Se você falar assim, mercado da cachaça, se você juntar 100 pessoas e perguntar uma por uma quem bebe cachaça ali, se tiver 2 ou 3 é muito. Pessoas, quando eu digo pessoas acima de 18 anos e nem da data limite, mas você não tem 3% desse número. Que quantas vezes você consome uma dose de cachaça por semana? Não chega a 1%, ou seja, longe de ser 1%. Quando você trata desse número, ele é muito pequeno em relação ao tamanho do mercado que nós temos dentro de casa. Essas de indústria que dominam o mercado, mas nós temos um mercado negro que também domina esse mercado. É o mercado do clandestino e do informal, sabe? Então, assim, quando me fala um número, esse número para mim não existe. Não tem como quantificar esse número ainda. Como eu te disse, quando você fala em carreta de álcool, o álcool é 92, alguma coisa por cento. Ele vai ser rebaixado para 38%. Vai muita água. Então, quer dizer, não tem como eu quantificar esse volume. Então, isso falando do paralelo, é um mercado gigante. Não é tanto assim, tranquilamente, por semana, 1 ou 2 carretas de álcool que vai para o entorno de Brasília. Para essa finalidade. Vira e mexe, prendem alguém lá fazendo e aparece outro e sempre acontece isso. Entende? Enquanto o cidadão tiver, aquele cara que está atrás do balcão, estiver pensando em ficar rico com cachaça, nosso negócio não anda. Não é o meu, é o negócio cachaça no Brasil. Vai ter um ou outro por conta de marketing, por conta de um trabalho muito bem feito, vai estar bem melhor. Mas isso aí também, esse número também é muito, muito pequeno em termos de quantificação de produtores. Mas eu ouvi números estimando o número de alambiques ou de produtor... Alambique, não de produção, de extração contínua de indústrias. Algo superior a 5, 6 mil produtores, é isso? Em Goiás, quando o Moacir fez um levantamento, isso em 2012, 13, ele fez um levantamento meio pegando os números da Emater, pegando os números
da pesquisa do Ibope, não é do Ibope, tem a pesquisa que faz. Mas enfim, ele levantou em Goiás mais de 1.500 alambiques, em Goiás. Em Goiás? Então assim, vamos falar que ele errou pela metade. Seja 700, ou que seja 500, ou que seja 100. É muito mais do que 500, isso aí nós temos certeza. Mas se falar assim, se fosse 100, nós éramos 6%. Se eu conheço um 100, entendeu? Quando você vai na região nordeste de Goiás ali, cara, tem alambique feito de lata de 20 litros, você já viu isso? Eu tenho até foto, o Moacir foi lá, visitou a região de Poços de Goiás. Então, assim, é uma coisa assim que destilou cachaça, entendeu? Cachaça entre aspas, né? Mas, enfim, esse tipo de produtor existe. Existe por conta de desconhecimento, existe por conta de ausência de políticas públicas, entendeu? E isso aí uma mancha que nós temos na cachaça. Essa questão do cara que acha que produz porque ele aprendeu com o avô, com o pai, acha que faz certo, que dá espaço, que dá uma sombra muito grande para aquele político regional falar assim, não, deixa ele lá, não vai estragar a economia familiar, a renda, não pode fiscalizar, não pode. E o Ministério da Agricultura fiscaliza só quem é registrado. Então, o PROCON deveria fiscalizar todo estabelecimento comercial que vende produto sem origem. A cachaça passa batido. Nós temos PROCON em quase todas as cidades do Brasil. A cachaça passa batido. Eu assisti aqui em Catalão, o fiscal do PROCON chegar, e já tem bastante tempo, mas chegar num estabelecimento onde tinha, por denúncia de uma cliente, tinha feijão com a data de validade vencida. Eu, agrônomo, posso afirmar que feijão não vence. Embalagem, mas o feijão não venceu. Ele pode ficar um pouco mais difícil de cozinhar, mas vencer não vence. O camarada foi lá, recolheu todo o feijão, o caminhão de lixo estava lá na porta, jogou na caçamba do lixo para jogar no lixão. E autuou o cidadão, dono do mercado. E eu fui e falei, rapaz, e isso aqui no chão? Isso aqui no chão que eu mostrei para ele, era bem mais de uma centena de tubo PET, de todas as cores que você imaginar. A hora que eu falei isso para ele, isso aí não é da minha alçada. Partei ali naquele momento. Falei assim, pô, cara, feijão não vence. Aí ele, é lei. Eu falei assim, aquilo ali também é lei. Ele, não, mas não é. Enfim, para mim não piorar a situação do cidadão que estava sendo autuado, eu deixei isso para lá. Mas aí, isso sempre eu questiono os demais produtores, da onde vem esse tubo PET de reutilizado. Ele vem de um lixão, ele vem da usina de reciclagem, e o que já teve nele? Já teve combustível, já teve veneno agrícola, defensivo agrícola, melhor falando, já teve de tudo. E não teve nada, beleza, aonde ele veio de uma origem suja, então ele está cheio de bactérias, hoje está em audiência, né, os micro-organismos, no geral, mas ele está cheio de bactérias nocivas à saúde humana. Aquela, deu uma bactéria no estômago, da onde que ela veio, será? Será que ela veio de um alimento limpo ou de alguma coisa suja? Entende? Mas cachaça mata tudo. Não, cachaça não mata tudo. O que mata é álcool 70. Mata 99,9% das bactérias. Mas eu lavo com sabão. Beleza, você lavou plástico com sabão, além de ter os contaminantes, agora tem sabão dentro do tem detergente agora. Para piorar a situação. Né? Então, assim, porque pra gente, eu tenho uma máquina de reutilizar garrafa, de vidro. É vapor, soda, água quente e bastante enxágue para poder reutilizá-la. E a gente faz o processo de ver a questão da pureza, levando para avaliação em laboratório. A contaminação. Exato. E tal. A questão de contaminação. Se tem, se não tem que fazer o swap, que é o exame que faz lá. Mas, enfim, exato. Essas problemáticas são o que fazem que o nome da cachaça sempre esteja embaixo.
E o cara que bebe cachaça, o cachaceiro, caiu ali, deu um infarto, morreu na rua, olha lá o que a cachaça faz. Aquilo com certeza não é cachaça. Aquilo lá é uma bebida com álcool superior muito alto, que raliou... Metanol. Principalmente, ou um álcool superior, solventes que afinam as veias e matam o cidadão. A cachaça Coração, que é a cachaça que nós produzimos e que os produtores aqui de Goiás se preocupam, é uma cachaça mais nobre em termos de qualidade de produto, de destilado. A partir daí, ela se torna, ela já correu 100% em termos de qualidade. A partir daí, de acordo com o tipo de madeira, tempo de envelhecimento, ela vai se amadurecer. Mas para ser ótima, ela tem que ter um fermento ótimo, um sistema de produção ótimo, uma higiene mais que ótima e correr um produto excelente, sem cheiro de bagaceira, sem cheiro de azedo, sem cheiro de nada, sabe? É uma cachaça ímpar. Isso é possível? É possível, atendendo os pré-requisitos da normativa do Ministério da Agricultura. Entende? Luiz, nesse tópico aí, eu sou testemunha, participei de vários momentos em termos de instrução, em termos de conhecimento, palestras de técnicos que vieram aí, hoje são referências aí no país em termos desse trabalho. Todos participei, conheci, se não todos, mas quase todos os 139 procedimentos exigíveis, né, pelo mapa. Realmente é uma jornada. Você chegar lá no final e dizer, olha, teu produto é registrado, tá aqui tua licença, você pode fazer trabalho, porque é altamente confiável, realmente. Mas eu queria ouvir de você, até pelo trabalho que eu sei que é diferenciado aqui em Goiás, da questão desta diferenciação da cachaça goiana, principalmente com o trabalho em relação às fontes de inóculos, os fermentos, tá? E também a questão de madeiras, que vocês estão desenvolvendo um trabalho bem bacana aí de avaliação, né? E de classificação em termos de cachaças armazenadas em madeiras nativas. Valdir, falando da questão de treinamentos, nós conseguimos, naquela época, eu acho que foi 2014 para 2015, falei assim, eu já tenho, eu vou ali. Fui lá no Ministério da Agricultura, foi antes da gente montar a associação, falando, e pedi um curso de boas práticas e de registro de estabelecimento para o Ministério da Agricultura. O auditor fiscal falou para mim, meu amigo, você bateu na porta errada. Nós não somos consultores, nós somos auditores fiscais. No momento, eu falei assim, rapaz, a gente não pode fechar o conhecimento. A gente tem que levar o conhecimento para depois a gente cobrar. Aqui, o Durão, ele falou não. Aí a menina do lado, que trabalhava com ele, que é outra auditora, falou assim, por que você não faz junto com o de cerveja? A hora que ela falou junto com o de cerveja, eu falei, rapaz, faz comigo não. Você vai fazer um para cerveja, que cerveja artesanal estava começando naquela época. Você vai fazer um para cerveja e não vai fazer para cachaça? Então vou ter que reclamar de você lá no Ministério da Agricultura, vou ter que abrir um procedimento. Aí ele olhou para mim assim, não, mas não é bem assim. O povo da cachaça não quer registrar, o da cerveja quer. Eu falei assim, quem falou? Aí ele olhou para ela e falou assim, você vai ministrar o curso. Ela, com prazer. E ele falou assim, não me passe vergonha, dia 9 de julho, dia 9 de julho daquele corrente ano. Aí eu, muito obrigado. Saí dali, já liguei pros parceiros, falei assim, sim, assado, vocês juntam a gente, nós não podemos passar vergonha não. E junta a gente e tal, e coisa. E fizemos a coisa acontecer da maneira seguinte, eu saí de Catalão, lá era para começar 8h30, eu cheguei em cima da hora, a hora que eu cheguei lá, parecia que estava tendo algum evento lá que eu não sabia, sabe? Tinha bastante gente na porta, na entrada. E, detalhe, foi dia 9 de julho, dia 8 tinha tido de cerveja. A hora que eu cheguei, vi aquele tantão de gente lá, né? Eu fiquei assustado e tal. A hora que eu cheguei, entrei no auditório, muita gente. Aí
alguns já me conheciam, eu conhecia alguns, bom, tal, não sei o que. Aí eu vi que era o pessoal da cachaça, né? No meio, assim, tinha mais um tantão de gente, eu fiquei meio... Mas eu vi que tinha o pessoal da cachaça junto. Na hora que eu cheguei na entrada, lá o pessoal do mapa, que alguns já me conhecia, ei, Manteiga, parabéns. Aí eu, né, não tinha entendido ainda. Na hora que eu chego no auditório, que eu fui lá cumprimentar, ia fazer a nossa palestra, ela olhou pra mim, deu um sorrisão, assim, parabéns, Manteiga, eu tô arrepiada. Não, por quê? Me conta. Assim, ó, ontem, dia 8, deu 9 pessoas. Hoje, até agora, tem 48 inscritos. O de cerveja deu 9 pessoas. O de cachaça tinha 48 no que eu cheguei. Na verdade, fechou em 54. Enfim, naquele momento, eu me empoderei, vamos dizer assim. Eu me empoderei, assim... Sem dúvida. Eu vi a importância da gente levar o conhecimento e vi a carência que os produtores e possíveis futuros produtores tinham naquele momento. Fizemos o primeiro curso de boas práticas de produção de cachaça de alambique e de registro de estabelecimento ministrado pelo MAPA. Foi um grande diferencial. A partir daí, nós temos uma região aqui, uma cidade chamada Orizona, que é uma região de antigos produtores de cachaça. Então, em Orizona, nós tínhamos lá uma outra associação que nós criamos com o apoio do nosso diretor financeiro, o seu José Natal, que é de lá de Orizona. Naquela época, nós tínhamos 2 cachaças registradas em Orizona, a Mercedes e a Minha Saudade, do seu José Natal, que tinha acabado também de registrar. E ele montou a APACOR, que é a Associação dos Produtores e Amigos de Orizona, da cachaça de Orizona. Enfim, nós precisamos fazer alguma coisa lá para levar o conhecimento, porque às vezes o pessoal não pode sair por causa da distância. Fui lá no MAPA, de bate-pronto, aí não teve negacionismo, de bate-pronto, marca a data que a gente vai fazer lá. E fizemos o segundo curso de registro de estabelecimento lá em Orizona. Na verdade, deu acho que 25 ou 27 produtores locais, regionais ali. Enfim, esse conhecimento, eu estou dizendo assim, aquele conhecimento que vem direto do forno. Que forno? Que a gente registra. O MAPA. Então, nós trouxemos informações direto do cobrante para o entrante. E isso fez um diferencial muito grande. Lá em Orizona, na sequência, quando eu digo Orizona, engloba-se região, Silvânia e outras cidades ali. Depois disso, nós já registramos mais, acho que 2 ou 3 alambiques e tem mais alguns em fase, sabe? Quando eu digo nós, eles mesmos se registraram, né? Que buscaram condição de melhorar. Só não registraram a maioria ou a totalidade porque a informalidade pondera. Aí volta naquela questão política, que não, porque lá, porque tem a tradição, porque isso, porque não pode. E, na verdade, existe um problema muito sério de saúde pública que está envolvido nessa questão. Aprendeu a fazer e está fazendo errado e continua fazendo errado porque é errado que dá dinheiro, entendeu? E na informalidade ninguém cobra dele e não tem problema de qualidade do produto final. Ou de quem não está preocupado com quem vai beber, ou cachaça é tudo igual, né? Cachaça entre aspas. É destilado alcoólico, dá o mesmo efeito, né? Essa é a ideia de quem vende, não de quem consome. Quem consome quer consumir alguma coisa muito boa, mas não tem essa oportunidade, na maioria das vezes. Podcast Academia do Agro. Bom, me fala das madeiras, como é que está esse trabalho? Temos um trabalho junto com, depois de Sebrae, do aporte do Sebrae, nós começamos junto com o Senai de melhoria de qualidade e inovação tecnológica. Aí nós buscamos levar a informação mais minuciada ao produtor. Aí o registro no MAPA já era uma parte passada. A gente está, vamos dizer assim, pensando numa nota de corte de escola. A nota de corte aqui é 6,5, seria a nota de corte do MAPA. A nota de corte Aí nós, junto com o Sindicato de Alimentos e Bebidas de Goiás,
e junto com o Senai, o grupo Sistema S, né, nós buscamos evoluir a qualidade desse produto. Foi quando nós fizemos uma reunião junto com o Senai, junto com a FIEG, junto com o SEBRAE e a Embrapa Ambiental de Jaguariúna, Dr. Cláudio. E aí nós criamos um modelo, a inteligência 100% Agroopcal, criamos um modelo de trabalho para levar a condição àqueles produtores associados à Agroopcal. Isso é importante falar. Como é a inteligência da Agroopcal, nós criamos um controle, um tipo de controle baseado no selo de alimento seguro, o selo de alimento confiável, que é dado a empresas que atendem a requisitos na produção dos seus alimentos. E quando eu propus isso, mas cachaça não é alimento? Sim, cachaça é alimento. Cachaça é enquadrada no registro de alimento. Então, a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido. E apresentei a ideia, né? E, na verdade, foi uma reunião antes dessa que eu estou te falando. Apresentei a ideia e, a partir daí, a gestora do Senai Goiânia, da Vila Canaã, Laboratório Senai, entendeu minha ideia e multiplicou e buscou e fez a reunião maior. Dessa reunião maior, nós criamos um modelo para cachaça de alambique do estado de Goiás, todos registrados na Agroopcal, para a gente evoluir aquele processo de produção e melhorar as qualidades que eu te falei. Exame de SUAB é feito em todos os passos de produção da cachaça dos nossos registrados. Com o avanço da pandemia, nós conseguimos registrar 4 unidades produtoras. A de Caldas Novas, Vale das Águas Quentes, a de Cristalina, da Cachaçaria Cálida, do Célio Cinta, Caldas do Zé Afonso, Cachaçaria do Célio Cinta, de Cristalina, São João da Aliança, com o Zé Nacipe, Cachaça Capão da Palha e Fininha, e Caialua e Formosa, do Zé Saraiva. Nós conseguimos adequar e atender selo, que é o selo de alimento confiável, de alimento seguro, de acordo com os propósitos que nós criamos junto com o laboratório, junto com todo o contexto técnico ali, para poder levar isso ao consumidor. Entregamos esse ano os 4 selos, né? Por conta dessa pandemia, a gente está totalmente travado, embaraçado no cabelo das pernas, como diria um goiano do interior, mas a gente conseguiu fazer aí, nós temos mais uma tantada para fazer. Esse ano nós já temos mais de 6 inscritos para poder buscar o selo, porque não é simplesmente o selo, vocês têm que estar preparado para atender aquela necessidade. Mas eu tenho registro no mapa. Não é o registro no mapa, como eu disse antes. Se a média do mapa é 6,5, a primeira estrela para você conseguir um selo é 7,5, a segunda é 8,5 e a terceira estrela é 9,5. Então, ou seja, aquele que tem 3 estrelas, ele é top das galáxias. Hoje, os que conseguiram a primeira estrela. Então, e não se consegue as 3 estrelas no primeiro ano, entendeu? É uma questão de continuidade. Isso se fosse levado aí pela classificação oficial, que eles chamam de standard, né? Que é o tal de ISO, né? Isso é o ISO goiano da cachaça. Tá exatamente. É o processo de qualidade superior, onde você vai adquirindo cada vez mais expertise, cada vez sendo mais superior do que aquela que já é superior, né? Fantástico isso aí. Então, fantástico. E as madeiras? As madeiras, nós... porque, eu te falei, a Embrapa Florestal Ambiental de Jaguariúna, Dr. Cláudio, justamente pela condição que nós temos um problema no cerrado, que é o desmate para poder formar lavoura ou para desmatar e plantar pasto. E a gente conhece a história bonita lá do carvalho. Quem planta carvalho não colhe carvalho, mas enfim, planta-se. E para ter o selo, não é simplesmente, eu adequei, eu estou lá direitinho, eu vou ter o selo. Você tem que ou formar pelo menos 1 hectare da sua propriedade com madeiras típicas do cerrado. Quais? Elas. Mas não é uma, é um aglomerado com mudas típicas do cerrado.
A partir de então, nós começamos um trabalho junto com a UFG e o Senai, a doutora Carla Cristina, que nós lançamos ela no mercado da cachaça e hoje ela está aí dando aula, né, sobre cachaça, sobre envelhecimento. Ela conhece muito realmente, e quando eu conversei com ela a primeira vez, eu falei assim, nós temos condição de jogar você lá para cima. Pequenininho ainda, Goiás é pequenininho em termos de qualidade de cachaça, mas nós temos condição de jogar você lá nas estrelas, e hoje ela já está, né? Ela já faz as lives, participa, leva muita orientação, muito bacana, é uma pessoa que eu realmente tiro o chapéu para ela, doutora Carla Cristina, da UFG, e parceira nossa nessa empreitada com envelhecimento em madeiras do Cerrado. Surgiu essa questão madeiras do Cerrado. Como eu te disse, eu sou assim, um pouco antigo nesse segmento cachaça, e eu uma vez falar para mim assim, cachaça função, cachaça tem função, cachaça boa função. Aí eu repetiu essa cachaça função para mim umas 4, 5 vezes. E eu queria entender o que era cachaça função. E a cachaça demais, ela tem a função de te deixar bêbado. E a cachaça pouquinho, ela tem a função de te ter um vasodilatador, tem vários pontos positivos para a cachaça. Essa função entrou na minha cabeça e eu falei assim, nós temos no Cerrado aí várias madeiras do Cerrado, finalidades terapêuticas, né? Fitoterápicas. Então, quem sabe a gente consegue levar alguma coisa para a cachaça. Foi a ideia lá atrás. E daí nós começamos, o final do ano passado, aí junto com o Senai, nós começamos a pleitear alguns editais. E no final do ano passado, nós fomos a Cachaça Cálida, do Célio Cinta, agraciado, que está para vir aí. Ainda está assim, em segredo. As coisas para acontecerem, elas têm que acontecer a cada tempo, né? A gente não pode sair falando o que está fazendo, como é que quais as madeiras. Eu sei te falar que as madeiras que nós escolhemos já passaram por fase de exame toxicológico, porque não é simplesmente, tem o lado positivo daquele extrato que pode melhorar na questão de uma enfermidade, mas tem um lado negativo que pode ser toxicológico, que a cachaça concentra. Então, isso pode ser, além, pode ter o lado benéfico, pode ter o lado maléfico. Então, nós fizemos todo um trabalho junto ao UFG e Senai, para a gente avaliar essas madeiras. Já passamos por essa fase, já estamos na fase de construção dos tonéis, entende? Como agraciado, como eu disse, pela FAPEG, que é a Faculdade de Goiás, do Estado de Goiás, e esse edital está em andamento, o projeto do edital está em andamento. Acredito que até final do ano, início do ano que vem, na verdade, final do ano não, meio do ano que vem, nós temos um produto novo, a nível de cachaça, mas a nível de produto mesmo. Nós temos um produto novo para ser lançado e vamos ter algumas madeiras e alguns tonéis distintos para ser apresentado ao mercado aí, com uma série de qualidades distintas, sabe? Em termos de aroma, de sabor, de tudo, onde engloba ali a roda sensorial da cachaça. Muito bom, Luiz, muito bom. Podcast Academia do Agro. Cara, me fala uma coisa, nós estamos chegando nos nossos finalmente, e aí eu gostaria de ouvir de você uma mensagem para os seus ouvintes hoje. Para quem está te ouvindo hoje, o produtor, ou aquele que não só que produz a cachaça, logicamente também, mas principalmente ao agro em si, o que você passaria de mensagem a seus ouvintes hoje? Tem uma preocupação muito grande em termos do consumo. Como te disse lá atrás, quando eu vim para cuidar do negócio da cachaça, eu tinha preocupação de estar levando um produto que causaria mal, mas na verdade eu entendi que o que causava mal não era o produto, era a qualidade do produto. Então assim, primeiro eu vou falar para o consumidor, para o ouvinte consumidor. No mínimo, o produto tem que ser registrado no Ministério da Agricultura e na garrafa de vidro.
Ah, mas eu tô colocando na PET só para levar para isso. Não beba produto de plástico. Nós sabemos que a temperatura faz reações químicas. E quando você coloca uma cachaça numa garrafa de plástico e ela vai para o sol, ou ela toma solar ali, ela vai ativar reações que vai fazer com derivados do petróleo, que é feito plástico, vão entrar em composição na bebida. Então, isso é muito negativo e é um caso de saúde pública também. Independente da cachaça ser registrada, eu fui dar no PET, levei e tal, mas enfim, consuma produtos que tenham origem. A origem é o seu Zezinho da couve, ele que faz ali na fazendinha dele. Você já foi lá? Você já viu? Você tem coragem de comer um arroz feito lá na indústria dele? Então, se fosse numa cozinha, eu não comeria desse arroz, entendeu? Ou dessa carne. Então, é o mínimo de qualidade. O mínimo da qualidade é o registro do Ministério da Agricultura. Isso falando para o cliente. Agora, falando para aquele produtor ou que já está implantado, procure melhorar, procure evoluir. Porque quando o setor se organiza, o setor cobra. Nós demos condições, desde a primeira reunião, de buscar os informais, de levar o conhecimento aos informais para se regularizar. E a gente dá essa continuidade a cada dia. Nós somos abertos a isso. Eu sou informal, eu não posso participar ainda. Pelo contrário, quando você é informal, que você tem que entrar na associação para você ver o tanto que está te faltando de crescimento, para você, na humildade, entender o que precisa melhorar. E a gente tem a possibilidade de levar essa informação a você. Quando eu digo a gente, não só eu, mas todos os produtores. Nós temos doutores produtores em termos de conhecimento do seu negócio. Falando-se a respeito daquele que quer produzir cachaça. Antes dele fazer o mapa do engenheiro civil, fazer a planta dele, que ele participe das reuniões, que ele participe, que ele busque conhecimento. Porque nós já deixamos de cidadãos produtores tomarem prejuízo, porque trouxe para a gente o que o engenheiro fez. A ideia do engenheiro, tudo bem, faz certinho, mas não é o que atende à necessidade, a não ser que seja um cara para aquele segmento, um Marelli da vida, vamos dizer assim, e que não é baratinho, que não tem tempo ocioso, entendeu? E que vai gastar uma fortuna aí para poder fazer E a gente tem esse conhecimento de facilitar. Luiz, tinha um mestre que, numa das minhas entrevistas, falava muito bem. Ele falava assim: olha, o que conselho você dá para qualquer produtor, ou para qualquer trabalhador, ou para qualquer operador? Ele dizia o seguinte: cara, a pior coisa que existe no mundo, tá, que dá prejuízo, tanto financeiro, como de trabalho, como de consciência, chama-se retrabalho. Procure fazer bem feito da primeira vez. Demore um pouco até, não tem problema nenhum. Mas faça o melhor que você puder fazer primeiro. Porque para depois você refazer isso daí, não é nada agradável. Retrabalho é péssimo. É bem isso, né? A pior coisa do mundo é você construir um prédio lindo, bacana, do jeito que você quis, do jeito que você sonhou. Aí, a hora que você chega um fiscal do ministério lá, vai falar assim: essa parede aqui, ó, pode quebrar ela, que ela não existe. Ou então, não, aqui você tem que fazer uma parede aqui, porque é contaminação cruzada. Ou então, sabe, alguma coisa que vai dar errado e apaga o seu sonho e quebra sua crista naquele momento. Isso acontece. É a coisa que acontece, não vou falar em 100% não, mas em 98% unidades produtivas que vão receber a primeira visita lá, acontece porque o cara fez do jeito que ele achou que era, porque ele viu fulano, ele não perguntou, ele não foi atrás de orientação. Eu até acho, Luiz, que alguns anos atrás não se tinha nem o que se seguir, não se tinha muito claro isso, a coisa, tudo bem, mas hoje existe plano diretor para isso, hoje existe orientação para isso, hoje existe toda passo a passo, é só
é só seguir. Se é um engenheiro civil, cara, leia isso aqui primeiro, ó. Aqui vai ter que ter azulejo, aqui vai ter que ter uma parede, ali vai ter que ter ventilação forçada, aqui vai ter que ter telado, né? É só isso. Tá lá, tá tudo escrito hoje, né? Hoje já tem, entre aspas, uma receita de bolo básica feita, né? E as pessoas só têm que seguir isso. Ou deixar um pouco vamos falar da iniciativa só, né? Não, eu sei fazer e vou fazer sozinho. Não é bem assim, né? Hoje tem protocolos a serem seguidos. Não, desde a IN13. Ok, né? Exato. Então, exatamente. Assim, só que a IN13 é um livro, não é 3 folhas. Então ela fala de todos os detalhes que tem no sistema de produção. E quem que lê? Não, pode até ler, mas entender. Ah, tá. Aí é outra situação. É outra história. Entendeu? É outro degrau. Aí assim, não vou fazer, depois eu vou corrigir. Não existe isso, fazer e corrigir. Existe fazer o certo. E isso é muito bacana, porque assim, você disse, antigamente tinha que ler a IN13. Hoje, se você entrar na internet aí, o Google vai às vezes, te dar o passo a passo de como uma indústria. Mas para atender a sua necessidade específica, por exemplo, eu falo dele porque é um cara que eu tenho um maior respeito por ele. É um cara que é íntegro, é um doutor, professor, Sr. Alaor Marques, não sei se você conhece, de Paula, não sei se você conheceu ele. Conheço. Então, o Sr. Alaor, quando ele quis fazer cachaça, a primeira coisa que ele fez, ele entrou na associação, pagou a joia da associação, ele ainda ia fazer o projeto, entendeu? Ele entrou na associação pela porta da frente, chegou lá e tal, participamos de várias reuniões, e cada reunião, um ia lá, depois com a planta pronta, um ia lá, dava um pitaco na planta dele, ele já construiu, já fez a planta de acordo com a ideia dele, mas uma somatória de outros que ele ouviu. E daí, depois com a planta pronta, ele veio levar para apreciação de cada um, né? E cada vez um ia mostrar alguma coisa, trocava alguma coisa, vou ter que corrigir. Ele ia marcando eu já fiz umas 3 impressões desse mapa. E parece que cada vez que eu faço, fica melhor um pouquinho. Então, quer dizer... aí, fantástico, né? E assim, eu não estou falando de um cidadão que não tem conhecimento, não. O doutor Alaor, não é qualquer. Ele é um cara que entende, é um cara que ele é na frente em termos de conhecimento de muita gente, sabe? E aí nós fizemos no Senai, vários que nós fizemos uma palestra com o Marelli. E aí, na parte da manhã, o Marelli falou de como, né, de tudo. E de registro. Eu participei desse então, curso. Você estava lá, né? E aí, depois do almoço, aí eu fui perguntei, e aí, doutor? O senhor trouxe o Sr. Alaor? O senhor trouxe o seu mapa, a sua planta para mostrar para o Marelli? Ó, única. Ele, senhor, é mesmo, não pensei nisso, mas será que... Não, rapaz, traz lá que não vai te cobrar nada, não. Vai nos dar orientação aqui agora. Do almoço, então, vou trazer. Aí foi pro almoço, voltou. Aí, naquele intervalo que estava lá, o pessoal reunindo ainda, com o Marelli conversando, e o Marelli apontava, e ele, não, eu fiz assim porque eu quero crescer, porque é pequeno, aqui não, é porque eu vou crescer, e eu e o Célio Cinta estavam sentados do lado, apresentando, e ele tal, não sei o que. Aí teve um momento que o Marelli foi para dizer, Sr. Alaor, primeira vez que eu vejo uma planta tão bem feita igual a essa. A hora que ele falou isso, um momento assim de felicidade e outro momento de parece que foi uma pedrada, sabe? Nossa, tem um trem errado aí. Sr. Alaor, quantos anos o senhor tem? Ele, 68. O que o senhor quer fazer daqui 10 anos? Com a graça de Deus, cachaça. Ou seja, 78 anos. Aí eu falei assim, então nós vamos fazer... O senhor já cortou o terreno lá, fez alguma coisa? Por quê? É normal, a gente, os mais antigos principalmente, fazer os cortes para aproveitar o desnível do terreno para a queda natural. O senhor já cortou o terreno? Eu me lembro disso. Não, ainda não. Eu me lembro disso. Aí eu falei assim, então, tá errado isso aí, ó. Nós vamos fazer tudo num piso só e coloca lá uma bombinha de meio cavalo. Acabou, tá resolvido seu problema de declive, de caída. Não tem perigo de subir e descer a escada e daqui 10 anos. Aí o Marelli olhou na minha cara, olhou pro Sr. Alaor. O senhor vai ter que fazer outra planta. Ele tá certo.
espetáculo, né? Cada exemplo bom. E assim, mas aonde você aprende isso? Nas reuniões, não é, sabe? Não é num projeto pronto, não é num negócio formatado já. É de identificar a sua necessidade. E a gente não tem esse negócio é meu, não é meu. O conhecimento é de quem quer entender. A percepção que eu tive naquele momento era a percepção de fazer, um jovem senhor que está aposentou e quer fazer o que ele ama. E nosso negócio é paixão. E tem que fazer o que ele ama com condição dele ir e vir, né? A condição dele ir e vir é tirar os desníveis, né? Para facilitar o caminhar do negócio. A única coisa que ficou fora do nível lá foi o engenho para poder a garapa cair por queda natural, entendeu? Mas eu tô te falando do seu Alaor porque é um cara que é exemplo, igual todos os outros são. Célio Sintra, então, nem se fala de fazer bem feito. Nós temos, você perguntou lá de levedura, nós fizemos também um curso de elaboração de leveduras do próprio canavial, das leveduras selvagens. Então nós já temos algumas unidades produtivas aqui em Goiás que fazem cachaça do seu próprio fermento, entendeu? Do fermento do canavial. Isso dá condição de você ter o DNA da origem da cachaça. Muita gente, cachaça não tem terroir. Tem sim. Quem disse que não tem? Tem sim, com direito a DNA daquela levedura que foi a responsável por transformar o açúcar em álcool, entendeu? Então, assim, dentro desses critérios, disso tudo que eu te falei até agora, quando você me pergunta como é que está a cachaça de Goiás em termos de qualificação, eu não vou te falar que é a melhor, não. Eu vou te falar assim, seguramente, a cachaça de Goiás, em termos de evolução de qualidade, evolução em preocupação com o consumidor final, é a melhor do mundo. Nós temos muitas boas cachaças a nível de Brasil, mas a cachaça de Goiás, nós temos um diferencial, e esse diferencial, ele não é porque eu quero, é porque ele é devido de verdade e atestado por laboratórios como o Instituto Senai da Vila Canaã de Goiânia, entendeu? Então a gente fala isso. E o mercado? O mercado realmente é o maior gargalo que existe no nosso destilado. Tá? A gente vê aí que se você gastar milhões em marketing, você consegue vender seu produto, que poderia um produto que poderia valer ali 20, 30 reais, um produto de qualidade, vender ele por 500, 600. Mas tem que gastar muito dinheiro. Fala do mercado cachaça, eu percebo que o mercado é muito regional. Daquelas cachaças do pessoal conhecer aquela, entendeu? Então esse limitante aí faz também com que a gente não consiga expandir e entrar outros produtos baratos que, por conta da substituição tributária, Goiás chove de produto barato, entendeu? E a gente que paga pagando caro. Deixa eu te falar, nesse sentido aí, é uma pergunta minha, tá? Essa aqui me veio agora em função do seu comentário. A cerveja tem a tal de cerveja artesanal. Cabe essa denominação por uma cachaça artesanal? Ou seja, o que eu estou entendendo como artesanal é assim, ela é feita no espírito artesanal, mãos a mão, feito ali propriamente dentro da sua realidade, mas sem aspectos comerciais. Não tem como ser comercializado, ali é do seu uso. Faz sentido isso? Isso valeria, funcionaria? Ou funciona? A cerveja artesanal, na verdade, eu não sei como é que está o entendimento do MAPA em relação a isso, tá? Porque é só um fermentado, né? Fermentado e filtrado. Então, o sistema é um processo, dois processos. Fermentação e a filtragem. No caso da cachaça, ela tem algo mais, que a destilação envolve realmente a questão de separação de fração. Então, isso não pode ser artesanal. Se você fala que é cachaça artesanal, você já está infringindo uma lei, porque não existe um produto industrializado de artesanal. Porque nós vamos transformar processos. A gente transforma a garapa em fermentado e um fermentado em destilado. Mas não é um destilado, é uma fração de destilado.
E se tudo que correr ali for destilado, a gente cai naquilo que eu te disse antes, que é um produto contaminado com álcools superiores, com vários elementos nocivos à saúde. Entende? Entendi. Não, ficou claro. Podcast Academia do Agro. Luiz Manteiga, deixa o seu contato para quem quiser, ao ouvir a nossa entrevista, quiser mais informações ou quiser se adentrar, se informar um pouco mais da Gopcal, quiser ter aí um esclarecimento mais profundo sobre esse setor tão apaixonante, tão bacana que é a produção, né, de cachaça de alambique. E deixa aí, como é que consegue falar contigo? Eu vou passar o meu zap, o e-mail da Gopcal e o e-mail da Cachaça Castelo Branco. Meu zap é 64 999 84 1201 cal@gmail.com e Cachaça Castelo Branco, Cachaca Castelo Branco @gmail.com. Contatos a gente consegue se falar. O zap hoje é mais na palma da mão, né? Quando vai abrir e-mail tem uma enxurrada de e-mail de publicidade ali que acaba deixando a gente meio perdido. Complicado. Viu, Luiz? Eu quero te agradecer novamente. Esses seus endereços e seus contatos também estarão na descrição do podcast, ali na parte a gente chama de web notes, mas essa parte de descrição vai ter todo lá o contato do Luiz, para quem estiver interessado. E, Luiz, muito obrigado por essa oportunidade, por esses esclarecimentos. Foi muito bacana, muito enriquecedor a sua entrevista. E eu gostaria de deixar esta arena do podcast aberto para as tuas futuras participações, principalmente aí com essas novidades, com esses novos lançamentos, principalmente para a gente até abordar, por que não, com um pouco mais de profundidade, toda a questão de processo da produção de uma cachaça de alambique de qualidade, de normatizada, legalizada. Quem sabe a gente possa ter essa oportunidade, e eu deixo o podcast Academia do Agro à sua disposição para a gente ter mais esse espaço de exposição, mais essa vitrine, né, para a cachaça goiana. Obrigado. Eu que agradeço e parabenizo você pelo trabalho que você vem fazendo, na verdade. Em si, assisti algumas das suas entrevistas, são todas enriquecedoras em termos de conhecimento, de novidades. E, assim, é muito bacana a gente ter um espaço para mostrar aquilo que tem que ser feito de melhor. Não o meu, mas o que tem que ser feito no geral, entende? Então, assim, às vezes você viu que eu citei vários produtores que estão, e eu não estou ainda, porque eu estou com alguns problemas particulares em relação à produção. Mas isso não me intimida e não me bloqueia de levar o conhecimento, de levar daqueles produtores que querem fazer um negócio, entende? Então, assim, agradeço mais uma vez a participação no seu podcast, te parabenizo pelo trabalho, pelo empenho que vem fazendo, e com certeza nós vamos ter aqui um outro bate-papo para falar sobre a bebida mista destilada e gaseificada envelhecidas em madeiras do Cerrado Goiano. Nós vamos ter um espumante de Goiás. Bacana, hein? Olha, e nós vamos fazer o seguinte, essa aqui foi virtual, você já pode se preparar aí que a gente vai fazer uma ao vivo e em cores com degustação, que aí fica muito melhor, não? Tá certo, sem dúvida. Aquele abraço por semana. Muito obrigado, viu, Valdir? Obrigado, abraço. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Olá. Meu nome é Luiz Fernando Esgoda, da LFZ Consultoria em Agronegócios.
Hoje vamos falar sobre um assunto bastante interessante e pertinente ao dia a dia do consultor de vendas, do homem de campo, do RTV, do AT e mesmo do gerente de uma filial de revenda e assim por diante, né? Vamos falar do gerenciamento de uma carteira de clientes, um gerenciamento de um território de vendas, né? O que deveríamos estar pensando, como deveríamos estar prospectando este tipo de gerenciamento, né? E a primeira pergunta que vem à nossa cabeça é a seguinte: como é que você monta uma carteira de clientes? Hoje no Brasil, normalmente, quando um homem de vendas chega na sua área, ele tem uma carteira pronta, porque o Brasil praticamente está desbravado, né? Então, as principais áreas de trabalho, todo mundo está atuando. Então, você pega uma carteira de clientes já pronta. Então, você não iria montar, você iria analisar essa carteira de clientes, né? Mas isso não acontece. O que acontece normalmente é que este cliente fica, ou melhor, este consultor de vendas, ele simplesmente passa a atuar naquela carteira sem ser analítico dentro dela. E aquela carteira, talvez a palavra certa é que ela está rolando que nem bolacha em boca de velho há 20 anos, 10 anos, 5 anos, sem ter uma análise mais criteriosa se ela está sendo viável ou não. Então, a primeira coisa que você deveria fazer é ser analítico em relação à sua carteira, em função da meta que você tem a realizar, se ela é suficientemente boa ou grande para que você faça o seu número, né? Quando você pensar em um custom share viável para você trabalhar dentro dessa área. Outra pergunta que você deveria estar fazendo: como é que você define quantos clientes você vai ter? Bom, essa é uma pergunta bastante interessante, né? O primeiro deles é: qual é a sua capacidade física? E isso vai depender muito também do tamanho do módulo rural médio que você está trabalhando. Para que você venha a definir o número de clientes que você vai ter que trabalhar, vamos assim dizer, depende muito do tamanho da área, porque se são áreas de módulo rural muito pequeno, o trabalho é diferente, né? Você não vai conseguir fazer esse trabalho sozinho. Se você for um RTV, você vai precisar da ajuda do consultor da revenda. Então, consequentemente, a distribuição vai ter que atuar muito forte com você. E se você for um consultor de revenda, você vai ter que talvez pensar num trabalho de massa. Não adianta você querer dizer que você vai trabalhar uma carteira com 250 clientes, que isso não vai ser efetivo. Então você tem que começar a pensar em trabalhar de forma diferente. Mas eu acho que principalmente o que você tem que pensar é que se o número de clientes que você tem, né, mais importante até que o número de clientes que você tem, é o tamanho da área que você está atendendo, ela vai ser suficientemente grande para você fazer o seu resultado, a sua meta, de acordo com a participação que você queira ter dentro desses clientes, ou seja, de acordo com o custom share. E como é que você enxerga essas oportunidades? Como é que você enxerga tudo isso? Não tem jeito. Você tem que ser extremamente analítico. Então, você vai ter que responder algumas perguntas que são básicas nesse negócio, né? Então, você vai ter que responder: quem é que está vendendo na minha área? Quem são os players? Quem são os jogadores? O que cada um deles está vendendo? Por quanto cada um deles está vendendo? Quando que eles estão vendendo? Quanto, que volume que eles estão vendendo? Para quem que eles estão vendendo? E talvez o mais importante, que é o que está fazendo vender. A partir do momento que você enxergar essas oportunidades, eu creio que você tem que aliar tudo isso a um bom CRM, né? Que vai cuidar dessas relações, né? E gerenciar essas relações que você tem com o seu cliente, para que você possa aí sim montar o seu plano de negócios de 1 a 3 anos. Primeiro ano muito assertivo, curto prazo, e segundo e terceiro ano é médio e longo prazo, que você pode reajustar. Mas no próximo ano ele tem que ser extremamente assertivo.
Então é aí que eu quero que você pense e esteja trabalhando. Para ter um bom market share, uma boa participação do mercado como um todo, você precisa ter uma carteira de clientes bem montada, com uma cobertura diária bastante interessante, que é aonde que o seu nome está chegando, né? E qual é a participação que você tem dentro desses clientes que estão na sua carteira, ou seja, o seu Custom Share. Até a próxima. Luiz Fernandes Goda, LFZ Consultoria. Obrigado, abraço. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!